Bom sábado. Bom estarmos aqui, bom estarmos reunidos mais uma vez na casa de Deus. Nessa reta final de ano, a gente tem não só os sermões, dirigidos ao Advento, mas parece que toda a nossa vida, de alguma forma, tenta entrar em sintonia, com o que vai acontecer, com o que a gente celebra nesse final de ano. E é muito interessante, muito bonito isso, porque o Advento ele marca um dos mistérios de Deus, que é Deus se encarnar, Deus visitar a humanidade de um jeito tão ímpar, tão significativo. E não é para menos que a nossa vida agora seja orientada em torno desse evento, Nós estamos na série Joy to the World, e hoje a gente vai falar de um aspecto, o tema da mensagem é um de nós. Semana passada a gente viu um pouquinho sobre Deus ser um conosco, Emmanuel, mas hoje a gente vai tentar entender um pouco mais, um outro aspecto talvez, do que significa esse movimento de Deus em direção à humanidade, em direção ao mundo, e o que a gente pode aprender com isso. Então o tema de hoje é um de nós. Por que o Senhor se tornou um de nós? Por quê? Qual o significado disso? E, é claro, a Bíblia vai tentar trabalhar de diversos aspectos, eu vou listar só dois aqui para a gente começar, e é o primeiro texto que a gente vai ler, convido você a acompanhar, o texto de Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 a 3, que diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, de acordo com Hebreus, um dos motivos pelo qual Deus visita o ser humano, ou porque Deus se faz carne, porque Deus se torna um de nós, é para o quê? Expressar exatamente quem Ele é. Existe uma falha de comunicação, os seres humanos não entendiam, ou não estavam conseguindo entender quem Deus realmente é, e o Filho vem então para revelar quem Deus é. E não existe uma revelação semelhante, Ele é a expressão máxima de quem Deus é. Um segundo motivo pelo qual Deus precisa, ou escolhe se tornar um de nós, também na carta de Hebreus, está lá no capítulo 2, diz assim: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que Ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então tem um aspecto de que, ao se tornar como um de nós, Jesus então ele pode ocupar diante de Deus o papel de nosso representante. Ele nos representa. Então tem algo de Jesus, ele estabelece o ideal do que o ser humano deveria ser. Em algum momento o ser humano deixou de ser o que ele foi criado para ser, e Jesus vem então agora para dizer, olha, é isto que significa ser humano. Então, ao mesmo tempo que a encarnação de Cristo, Jesus vir na forma de um bebê, depois, através do seu ministério, esse mistério da encarnação, pelo menos duas coisas estão reveladas ali. Primeiro, quem Deus é, e a segunda coisa é quem nós deveríamos ser. Então, em Cristo nós vemos Deus, mas em Cristo também nós vemos o rosto do que é verdadeiramente ser um ser humano, na completude. Esse movimento divino, então, ele revela essas duas coisas. Mas tem um texto que eu acho que coloca elementos ainda mais interessantes para a gente meditar nessa manhã, que é o texto de Filipenses, no capítulo 2. É um texto lindíssimo, onde, a partir do verso 5, a gente lê assim, Paulo dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus,
se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, assim por diante. Então aqui a gente vê Paulo dizendo desse movimento de Jesus de se transformar, ou assumir uma forma semelhante à dos seres humanos, e isso está envolto em várias coisas que são imprescindíveis para a gente. Se Jesus é a expressão máxima de quem Deus é, então esse movimento que Jesus faz, ele de alguma forma precisa revelar quem Deus é. E para Paulo, isso não é, e tem no início do verso 5, principalmente do verso 6, a nossa tradução em português às vezes não consegue transmitir exatamente a ideia do texto original. Aqui diz, mesmo existindo na forma de Deus, como se essa tradução ela faz com que a gente pense que, apesar de ser como Deus, ele assume uma forma humana, mas no original a linguagem é um pouco mais, exatamente por ser Deus, ele procura agora se tornar semelhante à imagem humana, o que cria um paradoxo na nossa mente, né? Porque quando a gente relê a Bíblia, a primeira coisa que a gente vê na relação entre os seres humanos e Deus, tem lá, pensa em Gênesis 2, Gênesis 3, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, e agora a gente vê Adão e Eva diante da árvore e conversando com a serpente fala, se vocês comerem do fruto, então vocês serão semelhantes a Deus. E aí você tem um problema, porque ao mesmo tempo em Gênesis 1 fala que o ser humano já é criado em imagem e semelhança de Deus, mas a serpente fala, não, existe um modo de ser que faz com que você seja ainda mais semelhante a Deus. E esse modo de ser tem a ver com tomar. Se você tomar o fruto do conhecimento, certamente você vai ser conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. Então a serpente, ela coloca uma forma de se relacionar com Deus, uma forma de se relacionar com a vida, que é completamente diferente com o retrato que Paulo faz de Jesus. O ser humano, então, ele tem o palpite da serpente de tomar um caminho de ser igual a Deus. Mas quando Paulo dá para nós qual é o retrato do céu, a gente tem Jesus não retendo o ser, a forma de Deus, mas procurando ser como um homem, semelhante a um ser humano. E não apenas isso, talvez na escala mais baixa da hierarquia social, um servo, um escravo. Jesus se esvaziando e assumindo este lugar. E isso marca um contraste tão grande. A gente vê várias vezes na Bíblia as pessoas tentando criar o seu próprio caminho rumo a Deus, criando o seu próprio caminho rumo ao céu. Lembra da Torre de Babel? Vamos chegar até Deus a partir daquilo que a gente constrói. Nós vamos ser como Deus a partir daquilo que a gente retém, daquilo que a gente toma, do controle que a gente exerce. E o movimento do céu é abrir mão, não reter, se entregar, se esvaziar. E a palavra para esvaziar, talvez você já tenha ouvido, vem da palavra grega kenosis, e significa esvaziar algo de um lugar, mas só que carregada dentro de uma interpretação teológica, especialmente porque ela é ligada com Cristo, Jesus não deixa de ser Deus a se tornar ser humano, mas ele mostra um aspecto que torna Deus único. Deus não é aquele que retém para si, mas é aquele que se entrega e se doa. Essa é a expressão de quem Deus é. Outra coisa que eu acho muito, muito interessante a partir dessa descrição de Paulo é de que a exaltação de Cristo no final, Jesus assume essa forma de servo e no final todo joelho se dobra diante dele, certo? Mas essa exaltação de Cristo, ela vira a nossa pirâmide de sucesso de ponta cabeça. Porque geralmente a gente pensa em sucesso em chegar no topo. Do ponto de vista do céu, você chegar ao ponto de exaltação é quando você desce até o lugar de servidão, de servitude, de serviço. Esse texto, ao mesmo tempo, ele tem várias coisas que são complexas, né? Como assim Deus se esvazia? O que significa exatamente isso, ele se esvaziar? Como que ele pode, ao mesmo tempo, ser Deus, ser humano? Como ele pode se esvaziar de Deus e continuar sendo Deus? Como que isso acontece? E eu não quero pesar vocês aqui com uma discussão muito teológica, filosófica, porque eu acredito que tem um texto na Bíblia que, através de uma história, de uma narrativa, ele traz, eu acho que, um entendimento um pouco mais acessível para nós, talvez até mais profundo, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Eu convido vocês a lerem comigo dos versos 1 em diante.
Esse Cristo que é exaltado enquanto Ele serve, revela que este é o Senhor, o amor que se doa e que se entrega. Então, João, no capítulo 13, verso 1 a 5, nós lemos: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu vou fazer só uma pausa aqui antes da gente seguir na leitura. Se você lembra do Evangelho de João, você vê que até aqui, várias vezes Jesus fala: ainda não é chegada a minha hora. Lembra do primeiro milagre de Caná da Galileia? O vinho acaba, chega a mãe de Jesus e fala: Senhor, faça alguma coisa. Jesus, faça alguma coisa. E Jesus fala: ainda não é chegada a minha hora. E várias vezes ele vai repetindo isso. Mas aqui, próximo da Páscoa, perto do momento do seu maior sacrifício, onde ele entrega a sua vida, Jesus fala: não, agora é chegada a minha hora. Eu sei disso. Chegou a hora do amor se revelar sem filtros mais. E o texto diz no final: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. E a palavra ali é telos, você já deve estar familiarizado com ela. Telos não significa apenas um fim no sentido de alcançar o ponto final, mas ele ao mesmo tempo estabelece o ideal, onde as coisas se completam. Então, quando Jesus, no capítulo 3, o texto descreve que Jesus amou os discípulos até o fim, não é só amou até a morte, mas amou na plenitude do amor e daquilo que significa, o que inclui a sua morte. Vamos seguir a leitura. E durante a ceia, Jesus então levantou-se, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs uma água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Nesse pequeno trecho, a gente já vê várias coisas, mas vocês já perceberam a relação com o texto de Filipenses? Deus, ele não retém a forma de Deus em Filipenses 2, mas ele se despe de alguma forma para assumir a forma humana. E aqui a gente vê isso exemplificado. Jesus tira uma das suas vestimentas. Eu acho que essa imagem ajuda a gente a entender um pouquinho melhor Filipenses 2. Ele tira uma das suas vestimentas, talvez sua vestimenta de glória, e ele assume então uma outra parte de quem Deus é, que estava velado, que estava ali. E essa é a vestimenta do servo. Ele cinge com a toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Como quem fazia isso no mundo antigo? O escravo, o servo. E é interessante porque quando Jesus ele faz isso, e ele mostra esse movimento de kenosis, de se esvaziar, ele tira, se despe para assumir a função de servo, para mostrar que Deus é aquele que se doa. Nem todo mundo lida bem com isso, e se você conhece a história, você vai saber que tem alguém que repreende Jesus. Jesus está lá começando a lavar os pés dos discípulos, e aí tem alguém que fala: Senhor, você nunca vai tocar nos meus pés, você nunca vai lavar os meus pés. Quem é esse? Você se lembra? Pedro. Pedro, ele fala: Senhor, você nunca vai fazer isso. E eu acho que Pedro, ele representa, não só aqui no Evangelho de João, mas todos os outros evangelhos também têm um retrato de Pedro, que ele é sempre alguém que está muito preocupado em fazer, e ele tem uma dificuldade enorme de receber. E esse Pedro que se recusa a receber de Jesus, esse lavar os pés, é o mesmo que no primeiro encontro com Jesus, quando ele está pescando, no Evangelho de Lucas a gente vê isso, acontece o milagre dos peixes, Pedro sai do barco, ele chega diante de Jesus. O que Pedro fala? Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. O primeiro contato de Pedro com Jesus, ao perceber a graça que ele recebeu sem merecer, Pedro fala: Senhor, se afasta, eu não posso, eu não sou capaz de receber. E aqui, quando Jesus vem de novo oferecer algo para Pedro, ele fala: Senhor, não, você não vai fazer, eu não sou capaz de receber, você não vai fazer isso. E eu fico pensando, essa não é uma realidade de todos nós? Por que a gente tem tanta dificuldade de parar, abrir mão e receber? Ficar em silêncio, não fazer nada. Especialmente na nossa cultura, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa, a gente está sempre mexendo na tela. E se a gente fica parado por um tempo, o que a gente pensa? Eu não estou produzindo, eu estou perdendo tempo. Eu estou deixando de fazer aquilo que eu deveria fazer.
A gente não consegue mais parar para receber nada, e Pedro ele exemplifica isso em todos os evangelhos. Tem outro encontro que é muito importante, de Marta e Maria, certo? Jesus está ali sentado, ensinando, e tem uma pessoa que está ocupada porque ela quer servir, e ela não tem tempo de parar para receber. E qual que é o maior problema disso, queridos? Porque se a revelação máxima de Deus, conforme Paulo indica para nós em Filipenses, é de que existe um movimento do céu de se doar, Deus está se doando para nós, Deus está se entregando para nós. Se a gente é incapaz de receber, a gente não é capaz de vivenciar a graça de Deus e o amor de Deus na sua plenitude. E essa é a grande tragédia que eu acho que acompanha a história de Pedro. E, ao mesmo tempo, ressoa com todos nós. Nas nossas relações humanas, acho que isso fica um pouco claro, né? Eu não sei vocês, mas às vezes quando uma pessoa já me dá um presente, o que eu penso? Eu tenho que pensar agora também quando é o aniversário dessa pessoa, porque eu preciso devolver. O presente, ele se torna uma dívida. Pelo menos, culturalmente, é muitas vezes assim que a gente entende. Alguém chama para almoçar em casa, o que eu tenho? Automaticamente, o que eu penso? Vou ter que devolver o convite. Né? A pessoa me deu um presente de Natal. Nossa, agora vai ficar chato se eu não devolver algo. E essas coisas moldam como a gente pensa a vida, como a gente pensa o nosso relacionamento com Deus também. E antes de se demorar, sentar, mastigar aquilo que a gente recebeu e aceitar como graça, que eu não preciso pagar, não é uma dívida que está sendo criada, a gente deixa de perceber a profundidade e a extensão do amor de Deus e da graça de Deus. E é curioso porque Pedro, no final do Evangelho de João, ele ainda assim custa a entender essa lição. No final, Pedro negou Jesus 3 vezes, você conhece a história. Mas no final Jesus chega para Pedro e 3 vezes ele pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro fala: eu amo. Então apacente as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu amo. Você conhece a história. E logo depois Jesus fala: Pedro, é isso que eu quero de você, apacente as minhas ovelhas, receba o que é seu. Você foi perdoado, agora apacente as minhas ovelhas. Pedro, ele parece ter entendido isso finalmente, mas aí vem Pedro e fala: e o que vai acontecer com João? Qual vai ser o fim dele? O que você está dando para ele? Ou seja, ele não consegue ficar com que Deus, com que Jesus entregou para ele, ele precisa pensar já no outro, mas será que o outro... Ele não tem essa capacidade, eu consigo enxergar em Pedro muito de como eu, como personalidade, como pessoa, sou também. Que dificuldade de simplesmente sentar, abrir a mão, receber, falar obrigado e ficar com o coração cheio de alegria por isso. Que dificuldade. Sem olhar para o vizinho e falar: poxa, Senhor, mas eu quero que o Senhor também faça alguma coisa parecida comigo. Ao invés de só ficar com o que é meu, fico olhando para o outro. E o que Deus está fazendo na vida do outro. De um ponto de vista: mas eu também gostaria que aquilo acontecesse comigo, etc, etc. Antes de se contentar com o presente, a gente já pensa no que pode dar, no que o outro recebeu, e a gente deixa de lado a graça que está sendo oferecida para nós. Mas, ao mesmo tempo, Jesus responde para Pedro e fala: Pedro, se você não for limpo, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então, é exatamente o outro lado agora, né? Então me lava por inteiro, etc., vocês conhecem. E no final, então, Jesus fala: Pedro, você já foi batizado, está tudo certo. Você não é isso que eu quero dizer. Eu agora vou terminar de lavar os pés, eu vou lavar os seus, inclusive, e eu quero que vocês entendam o que eu fiz. Então, no final do Evangelho, do capítulo 13 de João, a gente tem, então, a partir do verso 12, Jesus dizendo assim, o texto dizendo assim: depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se praticarem.
Isso que Jesus exemplifica no ato de tirar sua vestimenta, se esvaziar, assumir a forma de servo, lavar os pés dos discípulos, esse movimento divino em direção ao ser humano, que está ali na frente dos discípulos acontecendo, não é só uma vez em que Jesus fez isso. E eu acho que essa é a grande revelação do Evangelho. O que é revelado aqui não é o que Deus fez uma vez na história, mas é uma expressão de quem Deus é. Deus é um amor que se doa, que se entrega, que se esvazia para que o outro possa viver. E a gente tem a tentação de colocar esse movimento que Jesus fez, que revela quem Deus é, como se fosse um momento da história. Não, Jesus uma vez ele assumiu a posição de servo para fazer isso, para que depois ele pudesse ser entronizado novamente e se tornar o rei de glória, etc. Da perspectiva do Evangelho, o reino de glória, a coroação, a exaltação acontece nos pés dos discípulos. É ali que a coroação acontece, porque é ali que a gente percebe como Deus reina. E ao contrário de um trono cheio de ouro, o trono de Cristo é a cruz de espinhos, a rejeição, mas Ele se entregando de braços abertos, oferecendo o seu abraço para toda a humanidade, um abraço da reconciliação, que Ele entrega, que Ele se doa. E para mim uma das coisas muito interessantes desse verso é que Jesus, ele, após lavar os pés dos discípulos, ele não fala, agora beleza, lava o meu pé. Não existe esse débito sendo criado. Agora, eu servi você, agora você me serve. Jesus ele fala, assim como eu fiz para vocês, vocês agora vão fazer para os outros. A gente precisa entrar nesse movimento do céu em direção à terra, de Jesus em direção à humanidade. E a gente faz isso não quando a gente entende que esse ato de graça, ele agora cria uma dívida muito grande entre nós e Deus, mas é exatamente o oposto, é Jesus dizendo, os débitos, as dívidas foram perdoadas, e agora você vai espalhar essa notícia, essa boa nova, você vai tirar essa poeira que cobre o ser humano de se enxergar no seu devido valor, na sua real humanidade, vocês agora vão fazer parte desse processo desse movimento do céu, de tirar o pó das coisas, para que a gente possa ver a beleza, a glória de Deus estampada no ser humano. E isso acontece quando a gente, como Cristo, abre mão, se doa, se entrega. Ao se tornar um de nós, Jesus ele revela quem Deus é. Deus é um amor que se doa. Deus é pura graça, e bem-aventurado, queridos, seremos nós, se nós participarmos dessa graça. Que Deus nos ajude a orientarmos a nossa vida, não no devolver, mas no dar. Que Deus nos ajude, queridos, a cultivar dentro de nós, pela sua graça, parar, não fazer e receber. A gente muitas vezes, na ânsia de devolver tudo aquilo que Deus fez por nós, e não há por que dizer que essa é uma motivação ruim, a gente trabalha demais, a gente se preocupa demais, e a gente esquece que o ponto de partida, o núcleo da nossa experiência religiosa, não está no que a gente faz, mas na palavra de afirmação que o céu já trouxe para nós. Tu és um filho amado, tu és uma filha amada, os débitos foram perdoados, os pecados foram perdoados, e agora eu quero restaurar em você a imagem e semelhança. O texto de Romanos capítulo 8, 29, diz que Deus predestinou a humanidade para se conformar à imagem de Cristo. Que nós possamos permitir que Deus nos conforme à imagem do Filho. Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela palavra de graça que a gente ouve do céu quando a gente lê as histórias de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos. Obrigado porque o Senhor não nos deixou à margem, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos trouxe para uma experiência de vida completamente diferente, porque agora a gente entende que a vida não é um problema para ser resolvido. A vida é graça.
Viver em família, viver em comunidade é uma graça, é uma dádiva, e é uma dádiva do céu. E quando a gente agora reflete no nascimento de Jesus, o mistério da encarnação, Deus na barriga de Maria, Deus na pele de um bebê, Senhor, nos ajude, tire a poeira dos nossos olhos, para que a gente possa perceber de que uma vez que isso aconteceu, nada mais nesse mundo é corriqueiro, nada é comum. Uma vez que a tua graça, ela invade esse nosso mundo, aquilo que a gente considera comum, ela transforma todas as coisas. Nos ajude a enxergar a vida com a perspectiva do céu. Nos ajude a entender os nossos encontros, os nossos relacionamentos, como uma extensão desse movimento divino de Jesus, que ama gratuitamente, que ama sem interesse, para que a nossa vida possa ser orientada conforme a imagem do Teu Filho Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a buscar a quietude, a pausa, para ouvir a Tua voz, para receber de Ti. Nos ajude a cultivar um espírito de receptividade, para que a gente não perca de receber a Tua graça por conta dos nossos muitos afazeres e preocupações. Nos ajude, ó Pai, a colocar o nosso coração no lugar certo. É isso que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.